Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quarta-feira, hoje 11 de agosto de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara, queira Deus que você esteja bem, queira Deus também que você se mantenha bem. Muito bom poder estar com você de novo, em mais uma noite, em mais uma edição do programa Opinião. Viu? Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante e aqui cobrado sempre. A gente discutiu isso aqui com muitas pessoas, com o deputado Botelho, esteve aqui semana passada, o governador também esteve aqui semana passada, a gente falou sobre isso, o senador Fávaro esteve aqui também semana passada, a gente também conversou sobre. Então, assunto que a gente precisa, porque diz respeito diretamente ao anseio de muitas pessoas, especialmente aquelas que ficam na expectativa do seu título definitivo de terras, não é? O Intermate é que tem que dar essa resposta. Essa resposta está sendo dada com a palavra aqui o Francisco Serafim de Barros, que é o presidente do Intermate, que vai ao longo do programa de hoje discorrer sobre esse assunto e responder aos nossos questionamentos. Quando eu falo nossos questionamentos, eu estou falando na acepção da palavra, porque você, principalmente telespectador, é quem manda aqui. Você pode interagir e deve interagir conosco por meio do WhatsApp 99932-2529. Vai aparecer na tela aí, apareceu, viu? Você manda seu texto, sua pergunta, sua sugestão, enfim, aqui para o senhor Serafim, Francisco Serafim de Barros, que é o presidente do Intermate. Quem está aqui ao meu lado direito, meu caríssimo amigo, professor Lourenberg, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu quero agradecer também a razão maior do nosso programa, que é você, telespectador, esteja você nos assistindo em qualquer canto do mundo, não é? Pela internet, por exemplo, pelo www.gazetadigital.com.br ou até mesmo pela página do Facebook da TV Pantanal, tá? Muito obrigado pela sua carinhosa companhia. Senhor Francisco Serafim, presidente do Intermate, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui, viu? Eu fiz questão mesmo assim que o senhor viesse, eu fui até chato, né? Normal eu ser chato, né? E aí eu chamando, convidando e tal, e o senhor topou, bom tê-lo aqui, porque esses assuntos são realmente de interesse direto aí das pessoas, especialmente do nosso público aqui. Eu vou lhe perguntar logo de começo sobre como que está a questão da entrega dos títulos, já que nós estamos vivendo desde fevereiro, março de 2020, uma pandemia horrenda, né? Muito preocupante, que está levando muitas pessoas e isso causa medo. As pessoas não devem sair de casa, não devem se aglomerar, mas como entregar títulos sem aglomeração? Boa noite. Boa noite a todos. É uma ótima pergunta. A entrega de títulos, nós tivemos que estudar uma forma de não aglomerar para preservar a saúde e a contaminação das pessoas, e nossa também, né? Então, nesse período aí de 2020 e um pedaço aí, uma parte de 2021, nós fomos produzindo os títulos e armazenando, segurando para um momento adequado e se entregar. Esperávamos que a pandemia durasse poucos meses e passasse, e aí nós estaríamos normalmente procedendo às entregas. Mas como isso não ocorreu, aí ficamos preocupados de encontrar uma forma de entregar esses títulos com segurança de saúde. Então, o que fizemos? Nós preparamos os títulos, nós reunimos poucos, na sede das associações, dos bairros, sobre a colaboração dos presidentes das associações. Convidávamos um pequeno número de beneficiários daquele bairro, fizemos a entrega naquele momento, e a partir dali, naquele momento, uma ação inédita aqui para nós de Mato Grosso, e não sei se no Brasil tem outro caso, nós saímos entregando de porta em porta. Nossa equipe se subdividia e pegava os endereços, com as pastinhas com cada título
porta em porta, entregando para todos os beneficiários. Isso aí tem uma repercussão muito boa, é uma oportunidade da gente dar uma atenção especial e personalizada para cada cidadão. Mas eu quero dizer que as entregas de título, nossa, ela tem um diferencial muito grande com as anteriores. Logo no início do governo Mauro Mendes, ele nos determinou que encontrássemos uma forma de diminuir as pendências de títulos que seriam, quando fosse ao cartório, seriam retornados ao Intermate para poder validar as suas emissões. Ou seja, o cidadão recebia os títulos e deveria ter a recomendação de ir ao cartório para poder registrar. Ocorre que eles não iam. Eles viam a assinatura do presidente do Intermate e do governador, eles já achavam que aquilo ali não havia necessidade de ir ao cartório. Que aquilo bastasse, né? Aquilo já bastasse. Aí quando havia necessidade de uma transmissão, de uma sucessão, qualquer ato que ele precisasse daquele documento, ele ia ao cartório e o cartório pedia para o Intermate validar aquele documento, aquela emissão. E isso dava um resserviço enorme para o órgão. E despesa também para o cidadão, porque ele tinha que recolher uma taxa para poder pedir o desarquivamento daquele processo, para emitir um documento validando aquilo, confirmando aquilo para o cartório. Então, com isso, nós assumimos, naquele momento, a obrigação, um compromisso de nós procedermos o registro dos títulos. Então, a partir daí, todos os cidadãos recebem o título devidamente registrado. Ele recebe o título com uma certidão de registro do cartório. Então ele não vai ter que gastar mais dinheiro com o cartório. Ele não gasta dinheiro com o cartório. Ele nem perde aquele tempo todo e mandar de novo para o Intermate. Ele não precisa retornar ao Intermate, ele não precisa mais procurar o cartório. A respeito da despesa de registro, vale aqui ressaltar que existe uma lei federal, que a lei federal é número 13.465 de 2017, que determina que concessão de títulos numa aquisição originária, a origem do título, está nascendo do título, está nascendo ali do poder público, do Estado. Aquilo ali é de graça, o cidadão não paga nada, não paga imposto municipal, nem alíquotas, despesas cartorárias, nem para o município, nem para o cartório. E o Intermate também, que é o órgão oficial do governo do Estado de regularização fundiária, também não cobra nada. É tudo gratuito. Então, alguns municípios, se tentarem cobrar alguma taxa de TBI, transmissão de bens imóveis, é ilegal. Isso aí não pode ser cobrado. Todo cidadão recebe os títulos totalmente gratuito. Ele não pode cobrar, o município não pode cobrar. Se alguém tentar fazer isso, é ilegal, é uma ilegalidade que está sendo cometida. E os cartórios também, nessa concessão primeira, que é a originária, considerada originária, ela também não pode ter nenhuma despesa cartorária. A partir daí, se houver alguma transação no cartório, que envolva certidões, escrituras, todos esses procedimentos, aí as despesas são normais. Sim. Os emolumentos são normais no cartório, mas até então é tudo gratuito, não podemos cobrar nada. E não era assim, no passado não muito distante aí, haviam cobranças de várias taxas. Lorenberg Alves, por favor. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui pela primeira vez, espero que nós possamos ter a sua companhia outras vezes. Já sabe também o caminho de casa, né? Já sabe já fica mais fácil. Aqui, né? Presidente, eu vou tocar nesse ponto dos títulos, das emissões desses títulos, mas trazer uns dados aqui, que se meus dados não estiverem corretos, por favor, me corrija se esses dados meus não baterem com os dados que o senhor tem. Nos últimos 2 anos, foram quase 5 mil títulos que foram emitidos pelo governo atual. Nos últimos 2 anos, quase 5 mil. Mas há um planejamento para que no final do mandato tenhamos mais 41 mil títulos. Isso significa dizer o quê? Em linhas gerais, para o nosso amigo telespectador entender. Em 2021 e 2022 serão distribuídos títulos de 41 mil
moradores, 41 mil famílias. E aí eu tenho duas perguntas para fazer exatamente sobre isso. Presidente, se durante 2 anos foram emitidos tão somente menos de 5 mil, como será feita a distribuição de mais 41 mil com menos 2 anos que resta do mandato? Essa é a primeira questão. Como será feito? Qual é o procedimento? Qual é a tática utilizada para emitir 41 mil novos títulos? Considerando a pandemia, que não acabou ainda. Ótima pergunta. Esse era o desejo de todos nós antes de surgir o processo, advento dessa pandemia. Então, nós atrasamos 2 anos praticamente. 2020, a partir de abril de 2020, até agora nós estamos ainda vivendo nessa pandemia, sem produção praticamente. Mas o desejo nosso é que chegue lá, até passar talvez até esse número. Mas falta liberdade para a gente poder locomover, falta uma série de fatores que nós não contávamos com essa pandemia. Mas eu posso te dizer aqui, Lindenberg, 2000, vamos fazer uma comparação com os governos anteriores. No último exercício, 4 anos do último governo, ele deu pouco mais, nos 4 anos, pouco mais de 2 mil títulos. Talvez não chegou a 2 mil títulos redondo. Nos 4 anos, bem entendido. O governo Mauro Mendes, no primeiro ano, que foi 2019, conferido 2.318. 2020, quando nós estávamos bem embalados. Aí apareceu a pandemia, refreamos um pouco. Ainda conseguimos entregar 2.512. Isso nesse processo de entregar e registrar. Registrado, todo recebendo o título completo. 2021, até no final do primeiro semestre, nós completamos 3 mil títulos entregues. 2021, agora no segundo semestre, nós queremos já programado, já tudo em cartório, já para registro, mais 4 mil. Então, com isso aqui, vai dar quase 12 mil títulos, até o final de 2021. Então, nós estamos embalando isso aqui para frente, que, olha aqui os bairros que nós temos aqui, prontos já, que está em processamento. Ó. Jardim Renascer, o bairro Renascer, Cuiabá, né? 1.200, só Cuiabá, estou falando só Cuiabá. Jardim Florianópolis, 800. Altos da Boa Vista, 600. 1º de Março, 200. Jardim Vitória, 400. Cinturão Verde, que é uma parte urbana e outra rural, mais 400. Chapada do Guimarães, que é o interior que nós estamos também regularizando, vai estar 200, agora já está em processo. Nova Brasilândia, por incrível que pareça, 100% da cidade não tinha título. A prefeita nos pediu que fizéssemos um trabalho para regularizar. Então eu estou com a equipe lá, prevendo para entregarmos lá em torno de mil imóveis para regularizar até outubro. Final de outubro nós devemos estar entregando esses títulos para toda a cidade de Nova Brasilândia, também incluindo um distrito bem próximo de Nova Brasilândia, que é distrito de Peresópolis. Peresópolis, se eu não me engano o nome. É entre a estrada que vai para Planalto da Serra, ali parece que uns 30 quilômetros da sede do município tem esse distrito. Tangará da Serra nós estamos já bem embalados, 600 imóveis. Isso aqui são imóveis, são assuntos de tarefas, atribuições que deveriam ter sido completas nos governos anteriores. Uma marca registrada desse governo é que nós fazemos todas as nossas tarefas, todas as nossas obrigações são completas, não deixamos nada para trás. A maioria desses bairros aqui são complementando, dessas entregas, são complementando coisas que deveriam ter acontecido há anos e não aconteceram. Governos anteriores chegavam num bairro e entregava uma pequena parte, 10% dos títulos, e ficava o restante com promessas de vir entregar num futuro aí de 60 dias, 90 dias, e nunca mais aparecia. Então, o senhor não imagina a quantidade de demanda que temos desses municípios para poder entregar. Nós estamos com, para quase todo o interior de Mato Grosso, precisando regularizar. Coab, por exemplo. Áreas da Coab que o pessoal comprou, pagou,
e não recebeu o título. Então nós estamos levantando toda essa regularização. Vai dar mais de 40 mil títulos. Está todo em andamento. Mais a segunda pergunta? Eu vou mudar a segunda pergunta que eu estava prevendo em fazer, porque o senhor já me disse, com Já todas respondeu. as letras, que não tem como entregar 41 mil títulos nesse resto de mandato. Mas eu vou trazer uma outra pergunta. Peraí, eu entendi. O senhor disse que não é Não, possível? pela resposta que ele deu, eu deduzo que não há possível a entrega Pelo cálculo aí, de 41 mil. Porque eu entendi ele falar assim que é capaz de até ultrapassar esse número. A 12 mil, e não a 41. 12 mil já temos agora até 31 de dezembro. Eu entendi que até... Nosso mandato vai até 31 de dezembro de 2022. Eu acho que até 31 de dezembro de 2022 é possível as ultrapassar coisas nos ajudando, a saúde, essa pandemia nos ajudando, vamos aumentar demais isso aqui. Nós tínhamos um problema de mão de obra. Esse Intermate já teve quase 200 técnicos trabalhando nessa regularização fundiária, nas terras de titularização no Estado. Mas, ultimamente, nós estávamos com um pouco mais de 30 técnicos trabalhando nessa área. Pretende aumentar, para chegar a essa meta tem que aumentar. Pedimos para o governador Mauro Mendes, ele nos autorizou a fazer um processo seletivo. Esse processo seletivo, ele nos autorizou a contratar até 79 técnicos. Era para ir até 90, mas 79 nós estamos satisfeitos. Esse processo já está correndo. Isso aqui vai proporcionar, além da mão de obra para muita gente desempregada, ele vai trazer um resultado formidável. Mesmo assim, você sabe que é bem menor do que 200 e poucos que tinha. Mas nós estamos produzindo mais hoje com esse pequeno quadro que temos do que os 200 que tinha no passado. Otimizando o trabalho. Otimizando. Professor, por favor, conclui aí. Mas vou mudar a pergunta. Estava previsto, pelo menos os dados que eu tenho, presidente, se os dados que eu tenho não estão corretos, por favor, me corrija. No dia 23 de junho, que passou, o governo deveria entregar 600 títulos de propriedade em Cuiabá, lá no bairro São João del Rei. 600 títulos. E no mesmo dia, 77 títulos seriam entregues lá no assentamento Facão, em Cáceres. A minha pergunta é exatamente essa. De fato, foram entregues os 600 títulos e mais os 77 em Cáceres? Eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto e meio para a gente ir para o break começar. 608 títulos foram entregues no São João del Rei. Nessa mesma modalidade, entrega pessoal. A maioria recebendo na porta e outros... Lá nós fizemos uma aglomeração num ambiente mais aberto. 608. E o Facão, na sexta-feira seguinte, foi no meio da semana, na sexta-feira nós fomos lá entregar, mas não é só o ato de entrega. Isso aí passa por um processo de regularização, de documentação, análise documental. Todos esses processos, Lembeck, assunto que deveria ter sido resolvido há 30 anos. O projeto Facão, nós entregamos títulos ali com pessoas idosas de 90 anos que corria lágrima quando ele recebia, não acreditava que ia receber aquilo mais. Agradecendo o governador Mauro Mendes, falei, você agradeça a Deus de você estar recebendo isso aqui. Nós estamos aqui a serviço, logicamente, sobre a liderança do governador, mas vocês merecem. Nós estamos aqui resgatando uma dívida que o governo tem com a sociedade, com vocês aqui, produtores. O pessoal todo já morando há 30 anos na propriedade, esperando a oportunidade de ter um título e não tinha. Aquilo ali não tem dinheiro que pague uma satisfação dessa quando nós proporcionamos um prazer desse aí. Ok, nós estamos conversando aqui ao vivo com o presidente do Intermate, que é o Instituto de Terras de Mato Grosso, o Francisco Serafim de Barros. E esses assuntos são muito importantes. Você viu que ele falou aí de alguns bairros, o Renascer, Cinturão Verde. Tem alguns bairros importantes aí que estão nesse ciclo aí de receberem aí seus títulos. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ele, no próximo bloco, repetir aí, ou me passar essa relação aí, para a gente repetir aqui, para você desses bairros aí ficar atento, porque logo vai estar recebendo aí, né, o seu tão sonhado título definitivo. O Opinião dá um tempo. Você tem alguma pergunta para fazer? Esteja bem à vontade, viu? 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Olha, a Opinião está de volta, ao vivo, aqui nesta noite de quarta, entrevistando o presidente do Intermate, que é o Instituto de Terras de Mato Grosso, o Francisco Serafim de Barros. Eu quero, antes de seguir aqui, rapaz, com essa conversa muito importante, interessante, e Caroline colocou 3 destaques aqui hoje, hein? Nossa, Caroline hoje está violento. Mas são importantes informações que você encontra nesse momento no www.gazetadigital.com.br.
Por exemplo, falando de pandemia, olha aí, jovem de 20 anos da cidade de Várzea Grande e outras 30 pessoas morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso, como apontam dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta 11. De acordo com a pasta, Mato Grosso ultrapassou a marca de 501.972 contágios, dos quais, em 478.459 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 13.087 não resistiram às complicações da doença. Além disso, de acordo com a Secretaria, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, está na casa dos 69,03%. Ao mesmo tempo, a taxa de uso para leitos de enfermarias é de 32%. Também aí no Gazeta Digital, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, afirmou que o retorno das aulas presenciais na capital só será realizado no dia 4 de outubro. O apontamento vai de encontro ao pedido do Ministério Público de Mato Grosso, que entrou com a ação na Justiça requerendo a volta às aulas para o próximo dia 16. Por meio de nota, que foi emitida nesta quarta-feira, dia 11, a Secretaria informa que o retorno em outubro leva em consideração a vacinação dos profissionais da educação com a segunda dose da vacina contra a Covid. No comunicado, o Executivo esclarece que o tempo será necessário para que seja respeitado, inclusive, o prazo de 15 dias após a aplicação da última dose. E o último destaque aí, o Ministério Público de Mato Grosso, MPE, emitiu nota nesta quarta 11, afirmando que o deputado federal José Medeiros, do Podemos, disseminou notícias falsas, as chamadas fake news, para confundir a opinião pública e induzir as pessoas a acreditarem que as urnas eletrônicas utilizadas pela Justiça Eleitoral não são confiáveis. Por conta da má-fé do parlamentar, o Ministério Público Estadual decidiu representar contra Medeiros junto à Procuradoria-Geral da República, PGE, e à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados para a apuração dos fatos e também a devida responsabilização criminal. De acordo com o órgão, o deputado usou um procedimento investigatório de uma eleição realizada em dezembro de 2019 pela Associação Beneficente de Saúde dos Militares de Mato Grosso, o Hospital Militar, para induzir erroneamente as pessoas. Aí, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, nós estamos recebendo aqui nesta noite, no programa Opinião, o presidente do Intermate, o senhor Francisco Serafim de Barros. Eu quero, antes de passar para o Lorenberg e abrir aqui, eu quero abrir esse bloco de perguntas, abrindo espaço para o telespectador. Tem pergunta que chegou aqui, vamos ver no telão. Está aí, Caroline? Se tiver, por favor. Aí, está aí, boa noite. A bancada, boa noite à bancada e ao presidente do Intermate. Eu sou morador do bairro Dom Orlando Chaves, meu nome é Carlos Candeias e desde 2019 nós estamos aguardando a regularização das casas. Eu gostaria de perguntar aí ao presidente quando receberemos nossa escritura das casas. Obrigado aí, parabéns pelo programa Opinião, lá do Dom Orlando Chaves, em Várzea Grande. E detalhe, esse bairro foi entregue em setembro de 1989, faz tempo, né? Tem mais uma participação de outro bairro, vamos ver aqui qual é. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber como vai ficar os títulos do pessoal do CPA. Os títulos foram para o cartório
e vieram com um erro. Daí voltou de novo para o cartório. E com a pandemia paralisou tudo. Como irão ficar os títulos? Quando vai sair? 5716, a pessoa não se identificou, mas o senhor tem aí 2 perguntas sobre títulos. Queria que o senhor tivesse bem à vontade para responder. Ótimo. Com relação ao Orlando Chaves, né, de Várzea Grande, nós estamos com a equipe bem distribuída, primeiramente para regularizar todos esses títulos lá de Várzea Grande. Não fizemos nenhuma entrega ainda em Várzea Grande, nós estamos programando um evento muito bom lá para poder liberar esses títulos. Queremos fazer uma grande entrega na região do Cristo Rei e outra aqui no Fiotão, aquela região do Fiotão, região central ali do Fiotão. Não está ainda no nosso cronograma em função da falta de servidores que temos. Com essa admissão dos seletivos que está sendo 70 e poucos. 79. Então, aí nós vamos ter condições de acelerar essa entrega. E com relação ao assunto CPA, nós estamos corrigindo essa falha de governos anteriores. Isso aqui foram títulos entregues no passado. Pelo que nos consta, na nossa gestão não teve nenhum caso de retornar por erro de emissão. O que ocorre é que, ultimamente, nós passamos um pente fino recompondo toda a situação não só dos 4 CPA, mas diversos outros bairros de Cuiabá, e às vezes o pessoal já no descrédito não acreditaram que nós estávamos trabalhando certo, que a nossa gestão era diferente das que ele tinha costume de trabalhar. Então, não foram nos procurar, não levaram os documentos para cadastrar, para comprovar que ele estava irregular. Quando, logicamente, que viram que a coisa é séria, nós não temos, nenhum momento, realizado promessa, nós realizamos compromisso. Nós somos proibidos de fazer promessa, nós fazemos compromisso, e compromisso temos que honrá-los. Então, eles não compareceram, não deram os documentos, mas mesmo assim nós estamos retornando aos bairros e no Intermate estamos abertos para receber quem já viu que a coisa é certa, que a nossa situação é diferente, que a gestão nossa é diferente. Eles estão nos procurando e vamos completar todas essas entregas aí do CPA. Okay. E não foi esse assunto, não foi na nossa gestão. E só vou relembrar aqui que o senhor Francisco, presidente do Intermate, disse no bloco anterior que está em curso a entrega de títulos aí em bairros como, por exemplo, Jardim Renascer, que a gente tanto falou aqui já, não é? Jardim Renascer, que fica ali naquela avenida do Arquimedes Pereira Lima ali, que faz fundos lá também com a Avenida das Torres, e é um dos bairros que, segundo aqui o Intermate, está recebendo aí, são 1.200 imóveis. O Jardim Florianópolis, 800 imóveis sendo beneficiados, Altos da Boa Vista, mais 600, aí tem 1º de março, 1º de março faz tempo, está concluindo já, né? Concluindo, isso aí 1º nem foi de março ainda, vamos ser entregue agora. Pois Não tá na agenda ainda de entrega efetiva. Mas vão ser entregues. A equipe está trabalhando lá. Pois mas tem compromisso de fechar, falou que não é promessa, mas é compromisso. Compromisso. Podem esperar para esse ano. Se Deus quiser. Renascer, Jardim Florianópolis, Altos da Boa Vista, 1º de março, Jardim Vitória, Cinturão Verde, pessoal do Cinturão Verde, fiquem atentos aí, podem cobrar. Se ligarem lá e não atenderem tal, qualquer coisa assim, liga aqui que a gente vai fazer também uma cobrança. Nós estamos lá dentro. Nós estamos lá dentro do Cinturão Pode Verde. cobrar que aqui falou e está falado, e a gente, qualquer coisa, a gente chama de volta aqui para cobrar de novo. Dorenberg. Presidente, eu vou tocar em 2 pontos, porque eles estão ligados, interligados, porque fala exatamente da estrutura do Intermate. O senhor já começou falando sobre uma parte da estrutura, que é da composição dos servidores do Intermate. Eu tenho aqui um dado, e sempre me corrigindo, por favor, se meus dados não batem. São 34 servidores efetivos que o Intermate tem hoje. Mas tem também estagiários e comissionados. Além daqueles passaram por um processo seletivo de 90 pessoas, mas caiu para 79. Então, a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso.
quantos comissionados tem no Intermate e quantos estagiários tem no Intermate. E aí vem um outro ponto que está ligado aqui, porque fala da estrutura. Recentemente, para ser mais preciso, em janeiro, o Ministério Público do Estado chegou a investigar risco de desabamento do prédio do Intermate, em Cuiabá. Chegou até a fazer um inquérito. Eu tive acesso a esse documento. E aí eu tenho duas perguntas a fazer para o senhor sobre esse assunto. A primeira delas, quais foram as providências, as medidas tomadas pelo senhor com relação ao risco de desabamento do prédio? E uma segunda questão, até para ajudar o senhor na reflexão sobre isso, no dia 28 de abril, deveria ser assinado um termo de ajustamento de conduta, que foi proposto exatamente pelo Ministério Público do Estado. Eu pergunto ao senhor, esse termo, de fato, foi assinado? O termo de ajustamento de conduta não foi assinado porque não houve motivo para isso. Nós tomamos todas as providências proativas para solucionar essa possibilidade, esse risco, esse temor que tinha de algum desabamento. Mas para nós lá nunca sentimos essa proximidade de um risco desse. Recorremos à CINFRA, que é o órgão do Estado que tem maior número de engenheiros. Nós fomos a todos os órgãos possíveis, procuramos os engenheiros do próprio Ministério Público, fomos examinar e fizemos um projeto de recuperação e de reforma. Se o senhor for no Intermate hoje, vai ver que o prédio está praticamente concluído e lindo, muito bonito, o acabamento com conforto, com segurança para todos os servidores e os usuários que porventura procuraram o Intermate. Nós estamos entregando um prédio à altura das pessoas que nos procuram. Quem estava acostumado a ir no Intermate há uns 3 anos atrás, se for hoje, ele vai se surpreender pela qualidade, o ambiente que ele vai receber com total segurança. Nós temos certeza que essa preocupação é muito válida, mas nós estamos atentos a todas essas obrigações. Então o prédio está sendo reformado, é isso? Já está reformado. Nós estamos, inclusive, com um procedimento de licitação para comprar móveis novos, recuperação de trazer computadores para a ocupação desse quadro que vai ser admitido agora, para dar conforto a todos esses servidores. Então, já está reformado, com segurança. Nós trouxemos, inclusive, para trabalhar conosco lá, o último andar está cedido para a Secretaria de Agricultura Familiar. Ela está ocupando, reformou também, está ocupando o último pavimento. Nós estamos num ambiente confortável, um ambiente com segurança e um ambiente agradável, não só para os servidores, mas também para os usuários que nos procurarem. Aqueles com necessidades especiais também tem ali, porque a questão da acessibilidade hoje não é algo exigido, né? Preocupados com isso, nós colocamos um elevador. Qualquer locomoção, qualquer ambiente que ele quiser de um andar para o outro, tem um elevador exclusivo para isso aí. Ok. Tá? Sr. Serafim, estamos conversando aqui com o presidente do Intermate. Rapaz, o Intermate, e eu posso até falar como jornalista que há muitos anos venho cobrindo aspectos políticos, né? Sempre foi, pelo menos num passado aí não muito distante, mais para trás ainda, alvo de muita interferência política. Aí nós estamos falando aqui, acabei de citar alguns bairros, o senhor também citou, aqui recebendo seus títulos, só que Mato Grosso é muito grande, né? Dimensões continentais e tudo mais, e cada região tem ali, né, os seus políticos próprios, tem os deputados propriamente aqui, tem os prefeitos, tem os vereadores, tem os deputados federais e senadores. Como que o senhor está lidando com isso, com a cobrança, que imagino que seja forte, e para que não haja ciumeira e que haja que transcorra tudo na mais perfeita normalidade e legalidade, não é? Então, eu não sei se o senhor me fez entender, que o senhor dissesse, então, quais são os critérios para colocar em prática a política de entrega de títulos para essas pessoas de outros municípios que não aqui, exatamente da Baixada Cuiabana. Falando ainda sobre aqui o estado inteiro, nós recebemos demanda de todos os prefeitos,
vereadores e deputados. E recebemos bem porque é um ato democrático e essas pessoas são representantes do povo. Então, eles trazem até o Intermate a reivindicação do povo. Eles são representantes. Então, nós temos a obrigação de recebê-los bem e atender naquilo que for possível o nosso trabalho. O senhor perguntou interior. Interior, essa preocupação enorme com relação a essa pandemia. Mas, mesmo assim, já há 2 meses nós estamos trabalhando proativamente com as regiões para saber a reivindicação de cada município. Recentemente nós mandamos uma equipe, se eu não me engano, foi 14 municípios, começando aqui por Cáceres, essa parte oeste aqui do estado, ali nós conseguimos visitar já 14 municípios. E o que se faz? Nós assinamos um termo de cooperação técnica. O que é o termo de cooperação técnica? É dividindo com o município, com o prefeito, algumas ações que ele teria condições de fazer no processo de regularização, não só urbana, mas rural também. E ali nós dividimos isso aí, essas responsabilidades e essas obrigações, e monitoramos e acompanhamos a efetiva aplicação. Então, esses 14 municípios assinam um termo de cooperação técnica conosco e já estamos trabalhando na entrega de títulos de regularização com todos os municípios. Isso nós queremos estender para todo o estado. Então, é o que eu perguntei, assim, que eu queria que você dissesse sobre os critérios, não é? Porque se o Lorenberg Alves aqui é deputado, e é lá de Juara, por exemplo, e ele tem a região dele lá que está precisando, está uma cobrança enorme lá. Ele chega aqui, o Lorenberg, chefia, nós precisamos de lá, entendeu? Senão eu vou começar a falar mal de você lá e aqui, acolá e do governo também. Mais ou menos nesse sentido aí. A pressão política em relação aos critérios que vocês adotam. Como é que é desenvolvido isso para colocar em prática a entrega? Uma demanda dessa aí, de um deputado, de um representante político regional, ela é muito bem-vinda ao Intermate. Então, nós procuramos atender de acordo com as nossas condições. Milagre nós não fazemos. Por isso é que estipulamos esse termo de cooperação técnica com as prefeituras. Quando recebemos uma demanda de uma prefeitura, do vereador, do próprio prefeito, então nós dividimos com ele aquela obrigação, aquelas tarefas, aquelas atribuições, e ali procuramos atendê-lo da melhor forma possível. E vamos melhorar isso aqui e aumentar agora com esse quadro que vai ser ampliado, aí nós vamos ter mais condições de atender todos os mato-grossenses do interior que estão necessitando. Está aí, portanto. Caroline, tem tempo aí para esse bloco ainda? Como é que está o tempo aí para eu chamar o intervalo comercial? A gente vai para o intervalo comercial, o Lorenberg traz aqui a sua pergunta para abrir aí o próximo bloco. A gente vai para um break comercial e volta já já. E você pode mandar a sua pergunta, que ainda há tempo, 99932-2529, Opinião volta já já. A gente retoma aqui o programa Opinião, é o último bloco do Opinião aqui nesta noite de quarta, entrevistando aqui o Francisco Serafim de Barros, e ele estava falando um negócio aqui importante, não falou no ar, mas aí como eu escuto, né, e a gente não tem como, fica bem à vontade para, eu estava falando aqui que o Intermate não tem dono. Lembra que eu perguntei da interferência política lá no bloco anterior? Ele não falou isso, que ele falou que no intervalo. O senhor falou isso ou não falou? Para mim agora, aqui para nós, você falou assim que o Intermate não tem dono. É isso mesmo? Ele era uma entidade oficial do governo de Mato Grosso, então ele é de todos os mato-grossenses. Ou seja, qualquer cidadão pode chegar lá, seu Francisco, cadê meu título? Ele pode chegar e perguntar. Pode, perfeitamente. Tem canais, aliás, a propósito, as pessoas podem contactar, telefone, ou tem e-mail, tem um zap, alguma coisa assim? Nós temos um site que todo cidadão consulta os títulos dele, o andamento dos títulos dele através do site. O senhor tem de cabeça aí o site? Se não tiver... Eu vou ficar te devendo. Isa, manda no meu WhatsApp aqui se você tiver, aí eu vou olhar enquanto o Lorenberg faz a pergunta aqui. O Lorenberg não está ainda contente com a resposta anterior quanto ao prédio aí, que ele não entendeu direitinho, né, Lorenberg? Você não entendeu a resposta anterior? Já estava. Já estava em andamento a reforma? Já. Então, pelo que eu entendi, presidente, e me corrija sempre, então a ação do Ministério Público ela foi improcedente, ela não deveria ter acontecido, é isso? O Ministério Público tem todo o direito, ele é uma autoridade que nós temos respeito às ações de fiscalização do Ministério Público, não tenha dúvida. Ele tem toda a liberdade e tem o direito de
Mas, no nosso ponto de vista, não havia necessidade, porque as providências já estavam sendo tomadas. Pode perguntar, se há pergunta desse bloco. Presidente, eu tenho um trecho de uma entrevista que o senhor deu no dia 23 de junho. Essa entrevista eu encontrei lá no site do mesmo governo, no site do Estado, no dia 23 de junho. E um trecho que eu destaquei. Entre aspas, o senhor disse: pegamos vários projetos de regularização fundiária que tiveram apenas início, mas foram deixadas pela metade e não foram finalizados em outras gestões. A regularização é uma pendência que vem se arrastando há décadas. Por isso, estamos concluindo aquelas ações que não foram 100%. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas para fazer sobre esse trecho da fala do senhor, presidente. A primeira delas, o senhor poderia citar e comentar um desses projetos de regularização? Essa é a primeira pergunta. O termo projeto talvez não seja muito adequado para os bairros. Todos esses projetos, quando o governo se idealiza regularizar um bairro desse, ele tem que ter começo, meio e fim. E a grande maioria só tiveram praticamente começo e um pedaço do meio. Então nós estamos concluindo hoje. Essas ações que nós estamos fazendo hoje, nessa relação de bairros que nós mostramos, que já estamos lá dentro, isso aqui são situações de 30 anos atrás. A população está aguardando isso há mais de 30 anos, esperando isso aí. Foram ações que só tiveram começo, não concluíram. Então nós hoje, a obrigação do governo, não fomos nós que começamos, mas nós estamos dando a conclusão para essa situação, essa segurança jurídica e essa satisfação para toda essa população desses bairros que espera isso há décadas. Nós estamos concluindo e só vamos parar de trabalhar nesse segmento quando não tiver um bairro para ser regularizado, não é em Cuiabá, não, no estado de Mato Grosso. A segunda questão, presidente, ainda sobre isso que o senhor falou, foi o senhor que falou, pegamos vários projetos de regularização fundiária. Sobre esse trecho que o senhor falou, a minha segunda pergunta, o senhor poderia citar e comentar um projeto de regularização fundiária iniciado na gestão desse governo e concluído na gestão desse mesmo governo? Que iniciou nesse governo, não iniciou em outras gestões, que iniciou aqui nessa gestão e acabou, ou pelo menos pretende acabar, em 2022. Até nesse momento, todas as nossas ações, todo esse volume enorme de regularização, de entrega de títulos, de conclusão de processos em projetos de regularização, são governos anteriores. Nós não iniciamos, não tivemos tempo de iniciar nenhum pronto, inicial. O primeiro, vamos começar esse bairro aqui, para regularizar esse bairro ou essa cidade. Onde que nós estamos iniciando é o de Nova Brasilândia, que nós estamos começando a regularização e vamos concluir. Os demais são assuntos que foram iniciados, projetos que foram iniciados, todos que você viu aqui nesses bairros. Você quer ver CPA, Pedra 90, etc., São João del Rei, Osmar Cabral, tudo isso aqui já foi feito parte do passado. E nós estamos zerando, estamos passando um pente fino para regularizar. Tá. E, presidente, eu gostaria muito de ouvir uma reflexão do senhor. Quando o senhor tomou posse em 2019, o senhor recebeu como herança 36,5 mil, portanto 36.500, para ser mais preciso, processos de regularização fundiária. A minha pergunta é exatamente sobre isso. Esses 36.500 processos, como que se deu o desenrolar dele? Eles chegaram até o final? Como que era dividido? Todos eles tinham condições de ser tocado para frente ou não? Isso aqui não era processo de regularização fundiária. Não. A maioria era processo, mas tinha muita coisa de correspondência, de outras demandas. Demanda, pedido de certidão e etc. O portfólio de serviços que o Intermate presta é enorme, não é só regularização. Ele tem muitas informações oficiais que o cidadão demanda dentro do Intermate. Isso aqui tinha 39.500. Mas eu faço para ver se consigo esclarecer.
esses processos, tinha muita coisa que não tinha razão de ser. Por exemplo, nós recebemos de uma canetada só, nós mandamos arquivar 500 processos de regularização fundiária, de uma canetada só, mandando arquivar, que era por técnicos que eram credenciados do Intermate, requerendo regularização em cima de terra indígena. Um técnico desse não vai me dizer que ele não sabia que isso era em cima de terra indígena. Então, desse tipo, em imensa quantidade de processos dessa forma, em cima de terra indígena. Então, isso aí eu considero como crime e criar dificuldade. De uma vez, nós arquivamos 500, só de uma cacetada. E com relação a esse procedimento, o que você vai fazer? Nós tínhamos 200 e poucos técnicos credenciados pelo Intermate. Ele teria, na minha avaliação, ser um parceiro de primeira ordem com o Intermate e o Intermate ser também da inteira confiança deles. Mas nós chegamos à conclusão que não estava acontecendo isso. Então eu baixei uma portaria dispensando todos os credenciados. Eu acabei com o credenciado dentro do Intermate. Aí você poderia imaginar, então vai travar todos os trabalhos do Intermate? Não, pelo contrário. Eu liberei para todos os profissionais da área do Brasil. Qualquer lugar do Brasil é profissional da área de regularização, de georreferenciamento, agrimensura, os técnicos que trabalham nessa área, eles estão autorizados, eles tragam o processo. Só que, dentro de uma condição, ele vai trazer o processo completo. Nós treinamos a parte de recepção, que é no protocolo. As pessoas hoje têm um checklist do seu lado, os processos só entram ali se tiver completamente acompanhando aquele checklist, as informações, os dados têm que estar completos. Se não tiver, ele não recebe. A partir dali, ele vai, com 3 dias, quando ele entrega aqui nesse primeiro momento, ele recebe um recibo provisório, e determinando que daí 3 dias ele volta para pegar o protocolo. Por que esse protocolo demora 3 dias? Porque ele vai passar por um processo de pré-análise. A pré-análise o que é? São advogados, engenheiros que vão analisar aquelas peças que estão no processo, se elas realmente são factíveis de ser analisadas. Se ele for aprovado ali, aí que ele vai receber o protocolo definitivo. Porque a maioria queria só o protocolo. Ele levava o protocolo para quem os contratou. Olha, nosso contrato foi de você me dar tanto por cento aqui na entrada, o protocolo, então eu já protocolei, eu quero o meu. E dali, aquele processo saía dali e parava bem na frente. Processo, em média, no Intermate, era 7 anos para poder ter uma solução. Por isso que o senhor viu aquele estoque grande, 30 e poucos mil, 36.500. Então, era 7 anos. Então, com isso aqui, quando essa pré-análise, terminou a pré-análise ali, deu o protocolo definitivo para o técnico, ele vai entregar para uma equipe de análise. Essa equipe de análise é composta por advogado e técnicos operacionais. Eles têm até 90 dias para trazer para o presidente do órgão o processo já concluso, com recomendação de aprovar ou não aquele pedido, aquele processo. Então, o senhor imagina que um processo que demorava 7 anos, nós queremos que ele saia com 90 dias. Estamos trabalhando para isso, que ele saia com 90 dias. Aí você fala, e as pendências? Isso aqui foi para diminuir as pendências. Pendência era aquelas deficiências que tinha no processo. Mas se eu passo em 2 momentos, aqui no protocolo e na pré-análise, a possibilidade de ter uma pendência naquele processo é bem próximo de 0. Ela não vai ter chance de aparecer pendência. Se for uma pendência, é uma excepcionalidade. Okay. Então, esse processo tem que andar. Ele não tem outra alternativa a não ser fluir. Porque o maior defeito do Intermate era demora. Eu assinei títulos para dar para pessoas protocolizadas no Intermate em 2001. Nós estamos em 21, né? 20 anos. Pessoas que entraram com título há 20 anos atrás, recebendo agora o título. Né? O senhor Francisco Serafim, presidente do Intermate, eu pedi para o nosso entrevistado aqui um contato, né? As pessoas que estão assistindo à opinião nesse momento, né, dos mais variados bairros e outras cidades também, que queiram entrar em contato para pedir alguma coisa, para solicitar aí o trabalho do Intermate, para fazer uma sugestão, uma reclamação, enfim.
E aí eu pedi para a assessoria aqui do Intermate, por meio da Isa, que está ali, assessora de imprensa, ela me passou o www.intermate.com.br. Na verdade não é isso, é www.intermate.mt.gov.br, tá? www.intermate.mt.gov.br é o site no qual o seu Serafim falou aqui que você pode entrar lá, é fácil de navegar e vai encontrar as informações que você precisa. E também eu pedi um telefone aqui para a Isa, explorei um pouquinho, o 3613, por exemplo, tem dois aqui, 3613-6151, 3613-6151, o 3613-6150, os dois aí também, você pode entrar lá e aí se informa, não é? Como você pode proceder para ter as informações pertinentes aí à entrega de títulos, por exemplo, no seu bairro, no seu município. O Lorenberg perguntou aí dos quase 40 mil títulos ou processos, né? Eu quero, para que haja a eficiência do Intermate, entregando na maioria dos bairros às pessoas, o seu Serafim falou aqui também que tem previsto aí uma espécie de concurso, não, um processo seletivo, né? E aí eu queria falar sobre isso, lá no mês de junho, salvo engano, foi no final do mês de junho, que foi divulgado aí o edital de contratação temporária de profissionais aí para reforçar o quadro. Na verdade seriam 79 profissionais para reforçarem aí o quadro de servidores da autarquia. De acordo com o edital, foram ofertadas 56 vagas para nível superior e para o nível médio foram ofertadas 23 vagas. Queria que o senhor falasse um pouco, para a gente encerrar o programa, estamos caminhando para o final, sobre esses critérios aí de 56 para o nível superior e mais 23 aí para o nível médio, presidente. Esse processo seletivo já está concluído praticamente, está só na faixa de análise dos currículos, análise curricular. Nós fizemos uma licitação para contratar uma empresa para não ter a participação de ninguém do governo nessa seleção. Então, essa empresa foi a Selecom, uma empresa que já presta serviço aqui no estado. Ela entrou na concorrência, na licitação e ganhou. Ela concluiu, dia 28 foi o último prazo de inscrição. Esse prazo de inscrição encerrou e a satisfação nossa, ele vai encerrar agora, hoje é 11, né? Uhum. E a divulgação já foi feita, a divulgação dos candidatos, eles apresentaram toda a documentação e os títulos, essa seleção é por prova de título. Ele vai ser amanhã, dia 12 e dia 13, todos os candidatos têm que apresentar aquilo que ele escreveu, que ele registrou, ele tem que trazer para a empresa para ela analisar, comprovar que ele tem aquele título, aquele documento, para poder ser analisado e selecionado pela empresa. Nós só vamos receber a relação por ordem de classificação, aqueles servidores, aqueles pela ordem de classificação. Então. E outra coisa, é uma oportunidade que o governo, através do Intermate, está dando para melhoria de salário, melhoria de qualidade de vida, melhoria de emprego. Essa dificuldade pela pandemia foi enorme. Então nós ficamos impedidos de fazer concurso. Agora talvez seja aberto concurso também, para poder ficar mais tranquilo, turma efetivo e tal. Porque esse processo seletivo ele é válido apenas por 2 anos, né? Podendo ser renovado. Mas concurso só mesmo o ano que vem, né? Por conta da lei federal. Tem uma lei que até 31 de dezembro não se lei pode federal. haver. Então, nós queremos ampliar isso aí. Esse pessoal vem para trabalhar, para suprir. Vem com... É um paliativo, né? 2 anos. Exatamente, mas ali, até lá 2 anos, nós esperamos que já tenhamos realizado um concurso para poder dar efetividade aos trabalhadores. Nós queremos que todas as pessoas profissionais que tenham habilidade, para o senhor ter uma ideia, foi quase 3 mil inscritos. Quase 3 mil inscritos. Então, isso aqui demonstra que a necessidade, a procura de serviço do cidadão mato-grossense está muito grande. Qual é a média salarial aí do ensino superior, para o nível
Superior e o nível médio? Superior é 8 mil e uns quebrados, 8 mil e tal. E o médio é 5 mil e uns quebrados também. Salário bom, né? Bom, por isso que teve 3 mil, ainda mais nesses tempos aí. Todos os níveis superiores é 8.019, 8 mil e uns quebradinhos, que não está aqui na memória o quebrado. E o ensino médio? E o ensino médio 5 mil e pouquinho também. Então é um salário que não é desprezável, né? É muito bom o salário. Então por isso que chegou, mas a demanda é em função da necessidade que muitos mato-grossenses estão tendo com essa dificuldade da pandemia. Então isso é uma forma de amenizar. Eu esqueci de relatar. O senhor tem 30 segundos para relatar o que faltou para a gente encerrar o programa. Tá. Nós temos uma parceria muito grande para poder conseguir isso que o senhor estava perguntando sobre essa dificuldade com esses servidores. Nós temos uma parceria com a Assembleia. A Assembleia nos deu uma força danada, de recurso inclusive, para contratar empresa para nos auxiliar nesses levantamentos nos bairros. As prefeituras, com essa parceria com eles, têm nos ajudado consideravelmente também. O MTPAR, que é um órgão do Estado, né? É o Instituto do Estado, ele tem uma parceria conosco também, ele tem mais facilidade, ele contrata serviços, ele contrata e paga serviços para prestar serviço por Intermate. E, além das prefeituras, os cartórios, começamos com uma dificuldade. Os cartórios, eles dizem que nunca viram tanto título para registrar. Então, quando nós chegamos lá, às vezes tem situação que nós levamos 500 títulos no cartório. Ele fica louco para poder conseguir registrar. Beleza. Eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? A gente tem que encerrar por conta do horário de rede. Tem aí o nosso Jornal Nacional, o nosso Rede TV News, que é o nosso jornal em amplitude nacional. Obrigado, Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Carlos Avalone ao vivo, deputado estadual, um abraço, fica bem, fica com Deus também.